Boa tarde, pessoal. Estamos chegando mais a um período de estudo, que é o segundo bimestre, onde nós vamos ver as atividades, de cada disciplina. E em História, para hoje, vocês vão ver a Revolução Francesa. Vocês já têm todo um processo aí nas atividades, de orientação, nas páginas que vocês vão estudar, o exercício para responder. E assim por diante, Então, hoje nós vamos ver a questão do conteúdo, um pouco do resumo sobre a Revolução Francesa, que é o conteúdo de vocês. Vamos lá. Revolução Francesa, O que foi a Revolução Francesa? Um movimento que aconteceu na França, onde muitas pessoas descontentes com a forma de governo que vinha do rei. Ai, meu Deus. Introdução sobre a história da Revolução Francesa. Foi um conjunto de eventos que de 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França. Claro, muitas manifestações vinham acontecendo crises econômicas, então se levou-se a um processo de descontentamento de muitas pessoas que conviviam na França, inclusive os comerciantes. Seguindo aqui. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime. O que quer dizer antigo regime? Era a forma como os reis administravam. Então, regime quer dizer a forma que os reis eram quem centralizavam todos os poderes em suas mãos. Então, quando se diz antigo regime, eram as características da forma como o rei administrava o país. Ou seja, o absolutismo era chamado também de absolutismo monárquico. O mercantilismo e a sociedade estamental. O mercantilismo já vai partir para a classe dos comerciantes. Mais um parágrafo a Revolução rompeu com o antigo regime que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se assim um importante marco histórico, iniciando-se a Idade Contemporânea. O que é que iniciou esse período histórico? A Revolução Francesa. Foi ele que deu esse pontapé, essa nova forma crítica de características de lutas para se chegar a uma nova forma de história na França. E aí é chamado de Idade Contemporânea, que prevalece em todo o mundo da história. Não só na França, mas em todos os países. A Idade Contemporânea quer dizer a história mais atualizada do mundo. A Revolução Francesa inspirou-se em reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. Como assim? Ela influenciou porque, como ela foi um movimento de muitas lutas, de características mais sociais,
de prioridade para as pessoas, né, tivessem direito. Então, quando se teve a proclamação do Brasil, eles se inspiraram em algumas características da Revolução Francesa que já estava posta em lei. Isso que se deu depois já da Revolução Francesa. Depois que se termina tudo, fica a lei de forma lá para eles bem legal, né? E aí eles começaram, os outros países começaram a se inspirar nesses ideais. Introdução. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Como assim, revolução burguesa? É porque assim, essa Revolução Francesa, esse movimento, ele foi dado mais pela burguesia, pela classe burguesa. Quem é essa classe burguesa? Os comerciantes. Como eles não tinham praticamente direito em administração, em estar participando do governo, junto com a igreja e junto com a nobreza, então eles se achavam para baixo. Então eles começaram a fazer movimento, queriam participar também das questões que poderiam ser pessoas também que poderiam estar participando do poder, nas administrações e mais coisas. Então teve essa participação mais burguesa. Representa o momento também em que a burguesia, já detentora do poder econômico, atinge o poder político, quer dizer, diante do processo da Revolução Francesa, as lutas, os protestos, realmente uma parte da burguesia ela chegou ao poder, uma parte, mas foi ainda uma questão que ficou em muitas lutas também, revoltas de outros tipos de pessoas na população. Causas da Revolução Francesa. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. As ideias iluministas também foram inspirações para a Revolução Francesa. Também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas, os ideais de liberdade, a igualdade e a fraternidade. Acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França. Vê, depois da Revolução, diante do processo de lutas, então os ideais pregados pelos revolucionários foi justamente a questão de liberdade, igualdade e fraternidade, para que todos fossem justos, todas as pessoas tivessem o direito livre de falar, livre de opinar, livre de poder participar de algo que vinha acontecendo na política. Então, são ideais lá do iluminismo. Vocês já viram esse conteúdo. Então, a Revolução Francesa também foi inspirada nas ideias iluministas, onde pregavam coisas boas para a humanidade, ter características também de participação na sociedade. O gasto com a guerra pesou na economia do país. A França participou da guerra da independência dos Estados Unidos e perdeu a guerra dos 7 anos contra a Inglaterra. Então foi um processo aqui também que havia outras guerras, né, que estavam acontecendo, e aí teve a participação dos franceses, principalmente na guerra dos Estados Unidos, que também, após essa Revolução Francesa, vai ter também a independência dos Estados Unidos, que não eram ainda independentes. E o que quer dizer de independente? Eles queriam questões políticas onde o próprio rei ou presidente, né, que passou a ser presidente depois dessas revoltas, muitos países passaram a ser presidencialistas, derrubando o antigo regime que eram os reis. Então, assim, era uma questão de independência de outros países, para que outros países não estivessem interferindo dentro do seu país. Então, é isso que chama-se a independência. A independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil. Foi porque foram governantes que vieram a fortalecer o país e não com outros governantes de outros países, assim como o Brasil era independente de Portugal, né? Então quem comandava o Brasil era Portugal. Prosseguindo, mais duas causas. Além disso, o quadro econômico na França era péssimo e a fome ameaçava a população. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimentos,
o que aumentava ainda mais a revolta da população. Veja, as causas não foram só porque a burguesia queria ganhar poder, e sim, teve N e N características onde o rei, né, ele não vinha também fazendo um papel que estava agradando todo mundo, agradando as pessoas. E aí acontece em todas as administrações até os dias de hoje. Também teve o que? A divisão da sociedade francesa. Também pode ser considerada a causa da Revolução Francesa, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. Quer dizer, quem nascia na França era considerado francês. Mas essa classe social, essa sociedade, quer dizer que era dividida em quem? Em clero, em bispos, em padres e a nobreza. E depois a burguesia. Mais duas causas. No século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia, que era o mercantilismo, chamado de mercantilismo, o comércio, né, que estava se espalhando por outros países. E às vezes ele se sentiu prejudicado por não ter a quem vender. Na política, o reinado de Luís XVI caracterizava uma monarquia absolutista, poder limitado e de origem divina. Quer dizer, a origem divina que para ele, como ele era rei, então ele podia tudo, ele achava que podia tudo, então era para ser considerado um deus na França. Divisão da sociedade. Como era que era dividida a sociedade francesa no período? Eram essas três classes. Veja só, a sociedade francesa era estamental, dividida em três estados, ou classes, ou ordens também, sem mobilidade social que mantinha os privilégios de nascimento da nobreza. Qual era a primeira classe, ou estado? Era o clero. Quem eram eles? Era formada como? Alto clero e baixo clero. Quem formava o alto clero? Os bispos, abades de origem nobre, quer dizer, os mais ricos da sociedade. O baixo clero, veja só como era dividida a sociedade. Mesmo dentro desse primeiro estado, ainda estava dividida em dois processos, alto e baixo. Baixo era padres, origem popular. E depois vinha o segundo estado, ou classe, né? Nobreza, chamado de nobreza. E esses eram chamados de nobreza de sangue, herdeiro da nobreza feudal. Ou nobreza de toga, burgueses que compravam ou ganhavam títulos de nobres. Aqui não eram comerciantes, era uma classe que estava ligada também à classe do clero, que a classe do clero era a classe da igreja. Então eles vinham juntos, sempre eles caminhavam juntos, um ajudando o outro, um apoiando o outro. E o terceiro estado era a classe mais pobre, era chamado de burguesia, mas tinha a burguesia e ainda a burguesia alta e a baixa burguesia. E além dessas vinha a população, né? Ainda tinha uma quarta classe aí nesse meio, mas aqui não está citando. Então, burguesia era alta, média e pequena, pobres, camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados. Burguesia era a classe que começou a fazer seus comércios, né, a organizar seus comércios, que seja o que tinha os grandes comércios e também os que tinham pequenos comércios, mas eles eram chamados de burguesia. E os pobres eram aqueles que trabalhavam para as classes mais desenvolvidas, mais ricas, né? Então eles trabalhavam já na questão de sobrevivência, mas ganhando pouco ou ganhando quase nada. Eram as classes exploradas. E divisão da sociedade, aqui vem uma característica dessa figura, né? Onde se mostra, né, a forma de como quem era quem no período. Observe o primeiro e o segundo estado. Tinham isenção de impostos. Logo, o estado francês era sustentado pelo terceiro estado, burguesia. E além do terceiro estado, que eram os comerciantes que pagavam os impostos para o clero e para os reis, principalmente para os reis, então vinha a classe trabalhadora. E aqui você vê as características. No início da década de 1780, a França se encontrava em uma grave crise econômica financeira. Suas principais causas foram
A Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, muitas despesas militares, a perda de regiões e colônias, porque numa guerra se tem o quê? Muitas percas, né? Muitas mortes, muitos desequilíbrios econômicos. A Guerra da Independência dos Estados Unidos, que estava acontecendo também quase no mesmo período, empobreceu os cofres públicos em mais de 2 bilhões de anos. Quando se está acontecendo uma guerra ou um conflito, também está atingindo outros países. Infelizmente, a gente depende muito dessa característica de circulação comercial, circulação por dinheiro, e aí muitos países vão sendo afetados, e aí começam-se as crises econômicas. Tratado Comercial de 1786, assinado com a Inglaterra, vinho francês em troca de tecidos ingleses, levou à falência de indústrias francesas e aumentou o descontentamento burguês. Porque isso aqui é tipo um comércio, né? Quando se diz com a Inglaterra, vinhos franceses em troca de tecidos, é porque a Inglaterra fabricava muitos tecidos, né? E os franceses os vinhos. Era tipo um comércio que um comprava do outro diferenciado. Então houve crise nesse momento. Fenômenos climáticos no período prejudicavam as colheitas e aumentaram o preço do trigo e do pão, causando fome e aumento à insatisfação popular. Os gastos da nobreza parasitária e o luxo das festas da corte francesa no Palácio de Versalhes eram bancados pelos impostos pagos pela burguesia, porque os impostos eram que segurava muito a sociedade francesa, não só lá como outros países. E aqui um pouco da insatisfação, né, como vinha a questão dos conflitos. A insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então foram as frases bem citadas para a Revolução Francesa, onde acontecesse que desse direito e liberdade às pessoas, né, tivessem mais humanização. Então o dogma das palavras, né, as frases principais eram essas, que é pregada em lei até os dias de hoje: liberdade, igualdade e fraternidade. Etapas da Revolução Francesa, como aconteceu? Assembleia dos Estados Gerais, 1789, ó, período da Revolução Francesa. Quando aconteceu a Revolução Francesa? Vocês já sabem, em 1789, onde se dá o processo também chamado de Idade Contemporânea. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos 3 estados. Quais eram esses 3 estados? Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões. O que é isso? A burguesia queria por indivíduo, que poderia ser que a votação saísse mais concreta, mas os outros estados, como o clero e a nobreza, não queriam por grupos, e aí ficavam sempre eles brigando, questionando como ia ser, como até acontecer. Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais, declarando-se Assembleia Nacional Constituinte. Foi uma nova forma como eles, nos debates deles, criaram uma nova Assembleia para debater mais sobre como levaria a luta. Primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 até 1791. Então, a Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Então, quer dizer que eles queriam acabar com a nova forma do rei governar e formar uma Constituição com leis próprias. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. Isso quer dizer que se deu a queda da Bastilha, quer dizer, onde eles processaram, né, e foram em frente, aonde poderia derrubar justamente os poderes do rei. Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero. O grande medo. Então, quer dizer, provocou um grande medo devido aos conflitos que vinham acontecendo na França.
para o quê? Qual era o objetivo disso tudo? Acabar e derrubar os poderes do rei Luís XVI. Tomada da Bastilha, que é o processo, né? Que era um local muito chique, muito organizado, que eram os locais das políticas deles. E aí veio a decisão da Assembleia Nacional Constituinte, né? Já dentro da Constituição que eles criaram. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Extinção dos privilégios feudais da nobreza. Aprovação da Constituição Civil do Clero. Confisco das terras da Igreja e subordinação de seus membros do Estado ao Estado francês. E promulgação da nova Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripulação dos poderes. Então, por hoje, gente, esse é um pequeno resumo sobre a Revolução Francesa, onde vocês poderão estar respondendo às atividades de vocês, já propostas, já enviadas, né? E aí tenham bons estudos. E até a próxima.